Galera, a Mereoleona atingiu um novo patamar de poder que até o Lucius duvida, e com ele, ela conseguiu ressuscitar geral, criando o maior exército de fogo que o reino de Clover já viu. Quer saber tudo o que aconteceu no capítulo 371 de Black Clover? Então vamos nessa. O capítulo começa com o último membro do Alvorecer Dourado se sacrificando pela Mereoleona e dizendo que deixa o resto com ela. Lembrando que dezenas desses cavaleiros mágicos dos Leões Carmesins serviram de sacrifício para que a Rainha das Chamas bufasse sua magia de fogo, chegando a resistir um certo tempo a mais contra o Morris, que chega a perguntar se aqueles inúteis tinham sido pulverizados mesmo. É aí que o vilão fala que vai mostrar a ela o verdadeiro significado de usar escudos vivos, e então ele faz uma magia do estilo Terra, chamada Marcha dos Santos Tolos, que summonam dezenas de soldados deformados de pedra para lutarem por ele. A Irmã do Fogo e Leão até expande sua Mana Zone para queimar os soldados que pulam em cima dela, mas a quantidade deles é muito grande e eles acabam chegando nela, causando algum dano, antes mesmo de serem exterminados. O mais engraçado é que o Paladino usou a Mereoleona por causa dos seus companheiros, chamando eles de lacaios, mas ele mesmo é um dos lacaios do Lucius, e ainda vai provar isso nesse capítulo, deixando claro que ele também é um soldado inútil. O vilão fala que foi escolhido por Deus, em pessoa, e que a magia entregue a ele permitiu que ele pudesse explorar todo o seu potencial e conhecimento científico. Morris ainda diz que por causa disso, ele é o único que pode dar e tirar a vida de alguém, e que as suas horas de trabalho duro valeram a pena. Então podemos confirmar que esses soldados de pedra que ele invoca não são meras coisas sem vidas, mas muito provavelmente eles são a casca vazia das pessoas que ele já derrotou, nesse mesmo campo de batalha. Lembrando que o Morris já vem sendo uma dor de cabeça há muito tempo em Black Clover, porque ele causou problemas em dois reinos diferentes, antes de ajudar os irmãos Ogrates, chegando a ser o responsável direto pela vinda dos demônios para esse mundo, incluindo o mais temido deles, o Lucifero. E aqui, o autor tá reciclando o personagem de novo, para que ele sirva de escada para a Mereoleona, o que não chega a ser ruim. Só é estranho um vilão meia boca desses ter mais tempo de tela, feitos e relevância que outros personagens vendidos como grandes vilões, como Patoli, Lich, Zeno, Vanica, Dante, Zagred e até o próprio Lucifero. Mas se o vilão tá super confiante aqui, a Mereoleona, por outro lado, começa a questionar sua própria força, porque além dela perceber que não restou mais ninguém do lado dela, ela ainda conclui que o seu próprio corpo está se desfazendo, e o vilão continua indo pra cima dela com tudo, com aquele papinho besta de que o Lucius vai trazer um mundo novo, livre da morte e do sofrimento. Mereoleona conclui que o Morris tinha usado seu segundo atributo mágico, dado por Lucius, porque os seus soldados de pedra começam a se regenerar mais rápido que as partes baixas do Deadpool. Morris diz que admirava sua oponente, porque ela sacrificou seus companheiros sem pensar duas vezes. Mas será que o cara tá tão cego na sua idolatria que não percebeu que foram eles que deram a vida por ela, e que ela só se aproveitou disso pra ficar mais forte? Mais cego que isso, só o Asta, não vendo que a Noelle tá apaixonada por ele faz tempo. O vilão fala que os maiores tolos da Terra passaram a vida toda pregando ética e boas ações, mas não conquistaram nada de significante na vida, até que ele recuperou seus corpos e deu significados a eles, fazendo com que eles servissem de combustível para novas experiências e magias futuras. Se a gente for fazer um paralelo com o Orochimaru de Naruto, é mais ou menos a mesma coisa, porque o Tio das Cobras também capturava pessoas que não tinham grande importância no mundo, e assim, ele não chamava muita atenção, e ainda usava a mesma desculpinha, que aquelas cobaias serviam como um propósito maior no mundo, e que elas seriam a base para descobertas de novos poderes. Porém, assim como Orochimaru, o próprio Morris nunca conseguiu descobrir seu próprio propósito de vida, mas mesmo assim, ele nunca desistiu, e é por isso que ele conseguiu ser bem sucedido, segundo ele próprio, porque agora ele tá fechado com o Deus na Terra. Mas peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer que o propósito de vida do Morris é só servir de bucha para um cara que se intitula o maior vilão de Black Clover? É isso mesmo. Enquanto o vilão pira na batatinha, a Mereoleona começa a lembrar do seu passado, que em certo momento da sua juventude, ela tinha se tornado tão forte que ninguém mais conseguia acompanhar. E então ela percebeu que precisava se tornar uma andarilha solitária, tipo Jiraiya lá de Naruto. Só que aqui, ela não andava espiando ninguém, mas isso não só foi para descobrir da forma mais dura possível seus próprios limites, como faz um paralelo direto com a Príncia lá do filme Black Clover, A Espada do Rei Mago, que tinha uma história bem parecida, e que só se realizou mesmo depois de enfrentar alguém tão forte quanto ela, que foi a própria Mereoleona. A Rainha das Chamas narra que sozinha, ela explorou as regiões mais perigosas de mana no mundo inteiro, enfrentou demônios poderosos e seres tidos como os deuses entre os humanos, evoluiu até quase chegar no topo, mas nunca conseguiu ultrapassar esse limite, ficando estagnada nesse nível de poder por muito tempo. Lembrando que já vimos a Mereoleona vencer facilmente o próprio Sukehiro Yami, então se esse é o limite de seus poderes, bater de frente com um dos paladinos mais fortes do grande vilão, isso é um belo limite, de fazer inveja a qualquer um, menos esse cara aí, que ganha tudo de bandeja. Ainda no flashback, vemos que a Mereoleona era tida como uma anomalia dentro do seu próprio clã, a ponto dos cavaleiros mágicos abaixo dela terem medo até de treinarem perto dela, pois com o tempo ela acumulou a fama de não pegar leve com ninguém. Só que a visão que eles tinham dela não era verdadeira, porque ela tinha um bom coração e era capaz de dar a vida por qualquer companheiro da família Vermilion. É tanto que com o passar do tempo, a Rainha das Chamas foi conquistando a empatia e o respeito de cada membro do esquadrão, a ponto dela ser a mais querida ali dentro, superando o próprio capitão, o Fuego Leão. Não é à toa que eles deram a vida por ela aqui. O mangá também mostra que foram os Leões Carmesins que buscaram seguir a Mereoleona para se tornarem mais fortes, mesmo que eles nunca conseguissem alcançar o seu nível de poder. Isso só mostra o quanto esses caras respeitavam essa mulher, porque seguir o ritmo de treinamento dela não devia ser nada fácil.
É tanto que até os touros negros, que são o ápice do trabalho duro na obra, passaram dificuldade quando a Mereoleona chama eles para treinarem naquele vulcão. A parte bacana é que por esse capítulo, percebemos que aquela cena do vulcão não foi jogada na obra à toa, porque essa mulher realmente conheceu os lugares mais perigosos da Terra. Eu só me pergunto, onde está o Leopoldo esse tempo todo? Porque o coitado foi completamente esquecido pelo autor no mangá. Voltando ao presente, vemos o Fuego Leão chegando para salvar sua irmã no último segundo, o que mostra que a Rainha das Chamas não é a única prodígio da família, porque o cara tava lutando sozinho contra vários paladinos do Lucius e conseguiu derrotar todos eles. Se eu não me engano, tinha até um clone do Lucius ali entre eles, o que por si só já é um feito absurdo de poder, mesmo ele tendo a ajuda da Salamandra. E isso faz com que as pessoas que estavam ali acompanhando a luta vibrem de alegria por ele ter vencido. Engraçado que todo cavaleiro real tem uma plateia, e se o cara peidar, o povo sabe, mas os coitados dos touros negros que estavam varrendo o chão com os vilões e salvando até os capitães não ganham nenhum obrigado. Nessa hora, vemos a Mereoleona bem feliz, e de repente, a sua magia de fogo começa a brilhar mais do que nunca no campo de batalha. E é aí que vemos um novo feitiço sendo escrito no seu Grimório, enquanto ela fala que não esperava por ajuda, porque sempre que chegava ao seu limite, ela queimava eles, e se superava outra vez. E aqui, ela faz isso de novo, porque além de conseguir ressuscitar toda aquela galera que tinha se sacrificado por ela antes, a Mereoleona ainda traz eles de volta, vestindo cada um uma armadura de fogo bem semelhante à dela. E é aqui que eu tenho a minha maior reclamação desse capítulo, porque o Yuko Tabata tá fazendo de novo. O cara não consegue deixar os mortos descansarem, e sempre traz todos de volta. A cena é até bacana e tudo, mas isso empobrece demais a obra, porque no final das contas, todo o peso da morte desses caras e o sacrifício deles por ela foi jogado no lixo. O Yuko Tabata fez a mesma coisa que os D&D fizeram, fazendo a Melisandre acender os Arax dos Dothrax lá em Game of Thrones. Trocou a coerência pela beleza da cena. Então se eu tiver uma coisa pra reclamar desse capítulo maravilhoso, é isso aí, que eu achei zoado demais. É confirmado que o CPF deles tinha sido cancelado mesmo, porque ao voltarem, eles se perguntam por que estavam ali, se tinham acabado de morrer. Então além dela ressuscitar geral, ela ainda bufou a galera com mais poder de fogo. Mas de onde essa mulher tá tirando tanta mana pra fazer isso? Isso aí a gente vai discutir em outro vídeo. Mereoleona fala que mesmo que eles tenham batido as botas, ela não ia dar descanso pra eles, nem no além-vida. Então é isso, ela basicamente fez aqui a mesma magia de ressuscitação que o Sun Jin-woo faz lá em Solo Leveling, transformando todos os derrotados em escravos agradecidos. Claro que eu, no lugar deles, estaria mega feliz por voltar, mas a fala dela pode ter entregado que essa magia, chamada de Excelitus Leonum, não é algo eterno, que logo depois que sua mana se esgotar, talvez eles voltem às cinzas, se é que a magia dela se esgota. Só que sendo bem sincero, eu duvido muito que isso aconteça, pelo mesmo motivo que eu já falei, o Tabata não gosta de perder seus personagens. Na página seguinte, os soldados de fogo avançam pra cima do Morris, enquanto a rainha deles fala que ninguém ali estava livre, que eles tinham que continuar batendo ponto, até depois de mortos, o que mostra pra gente que ela daria uma ótima chefe de The Office, abusiva e controladora. E os gados, quer dizer, os cavaleiros mágicos ressuscitados, respondem nada mais que um sim senhora. Confuso, o Morris tenta entender como uma simples magia de fogo pode trazer tantas pessoas à vida, mas bem-vindo ao clube, meu amigo, porque eu também tentei entender, busquei referências dentro da própria obra e mesmo apelando que isso seja o resultado da força de vontade de todos ali, eu voltei a estaca zero. Então a única conclusão que eu cheguei é que essa magia não faz sentido nenhum, mesmo para o mundo mágico de Black Clover. E o povo ainda fala que o Yuno é roubado. Mereoleona pula pra cima do Morris, zombando que os seus soldados não passavam de um monte de terra, mas o vilão diz que mesmo assim, mesmo com ela destruindo a maioria deles, ela já estava acabada, porque ele conseguiu relar a mão dela. Só que como o poder de desintegração dele é uma versão chope do poder do Shigaraki de Boku no Hero, esse processo é lento pra caramba. Porém, não bastasse ressuscitar geral, a Mereoleona agora chegou em um novo nível, chamado aqui da forma da alma, que se eu não me engano, já foi até explicado pela Drid em algum capítulo do mangá, que eu não vou lembrar agora, mas basicamente foi dito que quem compreender a origem e a essência da alma vai atingir um poder nunca antes visto, que supera todos os outros, a magia final. Então baseado nisso, é possível tentar explicar os feitos da Mereoleona nesse capítulo, se a gente forçar a barra sim, e podemos até dizer que por ela saber de onde as almas vêm e para onde vão, ela pode muito bem fazer um link para que elas retornem para seus antigos corpos, mesmo a gente tendo visto que os caras tinham virado pó nos capítulos passados. Mas o que me incomoda mesmo não é nem o fato dela ter usado uma magia de regeneração, controle de almas, buff de fogo, ressuscitação, ter colocado tudo no mesmo balaio e ter conseguido fazer uma magia tão apelona, mas sim o fato do Yuko Tabata trazer todos de volta, porque isso na minha cabeça sempre foi e sempre vai ser zoado, seja em qual obra for. Isso sem falar que a personagem não passa por qualquer dificuldade para ganhar esse poder, como o próprio Asta fez dominando o Lib, ou o Naruto fez fazendo o mesmo com a Kyuubi. Lá em Nanatsu no Taizai, por exemplo, o Scannou, o Lorde do Fogo, precisou sacrificar sua vida para atingir o modo Ultimate, e o Guy fez a mesma coisa quando abriu os 8 portões, mas aqui, a Mereoleona atingiu um modo praticamente divino, do nada e pronto, sem qualquer dificuldade. Mesmo sendo desintegrada pelo fogo, o Morris não se dá por vencido, continua falando do seu deus, mas Mereoleona fala que não tá nem aí pra esse deus. Vendo que ia perder, o vilão entra na loucura máxima, porque ele achava que ia levar a Mereoleona junto, por ter tocado nela. Só que o bicho fica possesso quando descobre que isso não vai acontecer, porque na forma da alma, a Rainha das Chamas tinha se tornado a pura mana, e o vilão ainda chega a identificar dois atributos mágicos vindos dela, as chamas da ressurreição e a transcendência da carne, que até tenta explicar
explicar como ela trouxe de volta geral, mas pelo menos pra mim, falhou miseravelmente. Morris grita que uma humana não deveria transcender assim, e ter livre acesso a tamanho poder além vida. Pois é, eu também acho. Mas a Mereoleona responde que os seus homens, que deram a vida por ela, acabaram lhe ensinando a lição tão importante que ele falhou em ensinar a ela. O engraçado é que o Lucius previu que o Asta atrapalharia os seus planos e deu cabo dele. Previu que o Yuno faria o mesmo e mandou 5 clones das sombras em cima dele. Previu que a Noelle tinha despertado um novo poder assustador e mandou um clone contra ela. Mas com a Mereoleona, ele mandou só um bucha, que foi o Morris. Será que ele esqueceu ou só não viu mesmo? A verdade é que pra mim, a habilidade de prever o futuro dessa galera é toda zoada, porque o Shogun não conseguia ver detalhes do plano do Lucius. O próprio Lucius não previu todas as variáveis que poderiam atrapalhar ele, como o fato da Lily Paladina mudar de lado, por exemplo. E a Rainha das Bruxas, que também pode enxergar o futuro, não conseguiu nem ver quem seria a sua sucessora, quanto mais que a sua casa seria atacada pelos Danatio. Enfim, o capítulo acaba com a Mereoleona toda imponente, na sua nova forma da alma, que aliás, não tem qualquer diferença para sua antiga forma de fogo. Por isso que eu espero que pelo menos eles mudem a cor das chamas lá no anime, para destacar. E finaliza também com o Morris virando poeira. E finalmente esse cara se foi, porque pense no vilão chato. O triste é que Black Clover só volta daqui a 3 meses. Mas por aqui, os conteúdos do mangá não param, e toda semana eu vou trazer novos vídeos de Black Clover. Então já garante sua inscrição e ativa as notificações, para não perder nada. Obrigado por ter assistido até aqui, e valeu!